Bem-vindo à aula 5. Eu tinha dito que era aula de atividades na próxima aula, né? Mas eu esqueci que ainda tinha medidas de posição para a gente estudar. A gente vai ver, vai continuar com essa parte de estatística. É bem simples, tá? A OE, ela tá com apenas uma revisão mesmo, bem básica. Então, vamos lá. O que é a medida de posição ou tendências centrais? São medidas que tentam se estabelecer no centro da distribuição estatística. Tenho certeza que você já conhece pelo menos uma delas. Então, a gente tem aqui média, moda e mediano. E em média, a gente tem a média aritmética, que eu tenho certeza que vocês conhecem, e a média ponderada, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui, esse exemplo aqui foi eu que acrescentei, tá? Não tem na apostila. A média aritmética, que a gente representa dessa forma aqui, olha, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos desse conjunto. Então, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Esse símbolo aqui é de somatório, tá? Então, esse I é a quantidade de elementos que tem, tá bom? É a posição deles. Então, aqui, por exemplo, seria x1, x2, x3, x4 e x5, tá bom? E aí, vamos lá, gente. Pra gente não ficar preso à fórmula, ficar mais fácil de vocês entenderem, sabe de onde vocês conhecem a média aritmética? Quando vocês fazem o cálculo da nota de vocês, por exemplo, o professor passou uma prova valendo 10, um teste valendo 10 e uma prova valendo 10, né? Então, por mais que vocês queiram que a gente só some, não tem como somar porque o total é de 10 pontos, não é isso? Aí, às vezes, vocês tiram uma nota baixa, 2,5 no teste, 3,5 na prova, e vocês somam, ficam com 6 e acham que essa tem que ser a nota de vocês. Mas não pode, porque senão no total a gente teria 20 pontos. Aquela pessoa que tirou 10 ficaria com 20, né? Por que não pode? Porque a gente tem que fazer uma média. Foram 2 avaliações. Então, nós temos que dividir isso aqui por 2. Então, a sua média seria 3, tá bom? Se o professor passa trabalho, teste e prova, tudo valendo 10, então você vai pegar as suas notas, 3, mais 4, mais 6, e vai dividir por 3, não é por 2, porque foram 3 avaliações, tá? Então, coloquei aqui um exemplo, tá? Onde a gente tem a média aritmética, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 notas, então eu tenho que dividir isso por 5, tá bom? Então, eu faço o somatório, esse símbolo aqui é o símbolo do somatório, deu 42,2. Essa daqui vai ser sua nota? Claro que não, tem que dividir por 5 e a nota fica 8,4, tá bom? E aí, deixa eu apagar essas tintas. A média ponderada é calculada multiplicando o valor do conjunto dado pelo seu peso. E em seguida encontra a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. O que significa isso? Tem professor que diz que, olha, eu vou passar um teste para vocês valendo 10, só que esse teste ele só vai ter peso 4. E aí eu vou passar um outro que vai ter peso 6. Então, ele coloca pesos diferentes. Por quê? Porque, de repente, ele vai fazer um teste mais simples para vocês, só para saber como é que vocês estão, tipo um simulado, e aí a prova é que vai ter um peso maior. Coloquei um exemplo aqui também, tá? A fórmula, esse aqui ó, é o somatório, tá? Mas para vocês entenderem quando a gente tem, por exemplo, 2 notas, tá? Para vocês saberem o que acontece. Eu vou pegar a primeira nota e multiplicar pelo peso. Aqui está ao contrário, né? Está o peso e a nota. O peso e a nota. Então, tá aqui, olha. A primeira prova que foi passada tem peso 4. E a segunda tem peso 6. Então, quando é algum trabalho que o professor fale que, olha, tem peso tanto, não vai ser pegar 6 mais 8 e dividir por 2. Não é média ponderada, porque elas não têm o mesmo valor, tá bom? Uma vale mais do que a outra. Se eu fosse fazer isso aqui,
eu teria aqui 14 dividido por 2, e isso aqui daria 7. Se fosse uma média aritmética do jeito que vocês estão acostumados, teria ficado com 7, tá? Só que, se vocês observarem, olha só, vamos supor que é a nota de vocês. Vocês tiraram 8 na prova que tinha um peso maior. E olha só, você faz essa multiplicação, 4 vezes 6, 24, 6 vezes 8, 48, somou, deu 72, e olha aqui, 7,2. Então, nem sempre essa média ponderada vai ser ruim, tá? Claro que se você tivesse ficado com uma nota mais baixa na que tem um peso maior, aí abaixaria a sua média, tá? Mas então, só para vocês entenderem a diferença. Média aritmética, todas as provas têm o mesmo peso, tá? Tem o mesmo valor. E na média ponderada, não. Vamos seguir, que os próximos são mais fáceis, tá? Só a média que pode causar essa confusão. A moda é fácil de vocês gravarem, ó. É o valor de maior frequência em conjuntos dados. Pensa em algo que está na moda. Como eu estou em casa há um ano, eu não sei o que está na moda, né? Quando eu estou em sala de aula, eu consigo pensar mais fácil, porque eu vejo as meninas e os meninos usando na rua, e aí eu sei o que está na moda. Ah, uma coisa que eu vejo, pelo menos em casa, que está na moda, né? Eu olho na televisão e vejo, são os lenços na cabeça, as bandanas. E aí vocês veem um monte de menino usando, né? Então, quando o número tá na moda, ele vai aparecer mais vezes. É aquele número que aparece mais vezes, tá? Nesse conjunto de dados. Então, é fácil de você lembrar. E a mediana, você tem que fazer o seguinte. Você vai colocar todos os valores em ordem crescente ou decrescente, não importa. O importante é que vocês vão organizar esses valores. Todos. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto 1, 2, 4, 7, 2, 5, 3. Vou colocar só isso aqui. Não, vou botar mais um 3. Botar mais um 3 não vai dar, vai confundir. Deixa eu botar mais um. Depois eu explico esse, né? Vamos com calma. Um exemplo de cada vez. Pronto. Tá aqui o conjunto. Para eu saber qual é a mediana desse conjunto, eu vou colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar na ordem crescente, que é mais fácil, né? Então, eu vou colocar 1, vou colocar o 2, mas preste atenção, tenho esse 2, tem esse 2 e tem esse 2. Então, 2, 2, 2. Agora, 3, ó, 3 e 3, 4, 5 e 7. Coloquei em ordem crescente. Agora, eu tenho que ver quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou pegar 9 e vou dividir por 2. 9 dividido por 2 dá 4. Resta 1, tá? Aqui a gente resta no 1. Esse 4 aqui significa que eu vou ter 4 elementos aqui, 4 elementos aqui. Esse número é a nossa mediana. Por quê? Porque está dividindo o conjunto em duas partes iguais, tá? Então, 3 é a mediana. Nesse conjunto aqui, qual seria a minha moda? O 2, porque o 2 está aparecendo 3 vezes, é o que aparece mais. Aí, o conjunto que eu ia fazer antes, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu terminar o conjunto nesse 3 aqui, tá? Vamos lá. Terminei o conjunto nesse 3. Quando eu termino o conjunto nesse 3, ó, vou colocar de novo aqui. Eu tenho 1, 2, 2. Não tenho 3, 2 mais, tá? Só tenho 2. Aí tenho 3, 3, 4, 5 e 7. Coloquei ele aqui na ordem crescente. Aí, eu tenho... Se antes eu tinha 9, tirei 1, eu tenho 8, né? 8 dividido por 2, 4. Beleza, 4. Então, deixa eu trocar a cor da caneta. Eu tenho 4 elementos aqui, 4 elementos aqui. E cadê aqui minha mediana? Não estou achando minha mediana. Então, você vai pegar esses dois valores aqui e vai fazer uma média aritmética. 3 mais 3 dividido por 2 dá 6 dividido por 2, que é 3. Então, a mediana continua sendo 3, mas só porque aqui ficou 3 no meio. Se eu tivesse, por exemplo, 3 e 4 ali no meio, eu ia fazer
3 mais 4 dividido por 2. Aí daria 7 dividido por 2 e a mediana ficaria 3,5, tá bom? E nesse caso aqui, qual seria a moda? Se eu tenho 2 ou 3 se repetindo igual? A moda seria 2 e 3, tá? Os dois estão na moda. Então, vamos lá. Atividade resolvida. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando os valores medidos foram, tá aqui os valores. Qual o valor da mediana? Vamos lá, gente. Se é mediana, eu tenho que colocar na ordem crescente ou decrescente. Vou começar da ordem crescente. Então, o menor valor que eu tenho é esse aqui. 1,50, né? 1,5 m. E aí, depois, qual é o próximo valor? Tá aqui. 1,54. Próximo valor. 1,55. Próximo valor. 1,60. Tô fazendo aqui junto com vocês. Próximo valor. 1,65. Próximo valor. 1,67. Depois, 1,69. 1,75 e, por fim, 1,78. Vamos contar quantos tem para ficar mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, né? Então, a gente já sabe que tem que ficar 4 para cada lado, porque foi a mesma quantidade do exemplo que eu dei. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e 1,65 é a nossa mediana, tá? Se a pergunta fosse qual é a moda, não tem moda, né? Porque nenhum deles se repetem, tá bom? Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Tá aqui. Não tá na ordem, né? Vamos ver o que ele pede. Qual o valor da moda? Gente, se pede a moda, eu não preciso colocar em ordem crescente, tá? Eu vou verificar aquele que aparece mais. Então, 34 primeiro só aparece uma vez, não é? 39 só apareceu uma vez, não é. 36, 1, 2, 3. Ó, um forte candidato, tá? Vou colocar aqui. 36 apareceu 3 vezes. 35 só uma vez. 37 só uma vez. 40 só uma vez. 38 duas vezes. E 41 só uma vez. Então, qual é a moda? 36, tá? Aí vocês colocam MO igual a 36. No anterior, já que eu não coloquei, deixa eu voltar aqui. Cadê minha caneta? Deixa eu pegar a caneta que não tá aparecendo. ME igual a 1,65, para ficar bonitinho, tá? Então, tá aqui. E aí é isso, gente. São os exercícios resolvidos que tem lá. E agora sim, próximo vídeo a gente vem com as atividades resolvidas. Até lá!